Eu sou o Wendel e esse é o canal O Libertário ANCAP e hoje vamos fazer um contraponto do vídeo anterior. Hoje vamos falar sobre outro fenômeno extremamente comum. Milhares de jovens se definem como de direita, defendem liberdade econômica, criticam impostos, desconfiam dos políticos, rejeitam o excesso de burocracia, acreditam no mérito individual, mas existe uma pergunta interessante. Será que todos eles são realmente de direita? Ou será que muitos estão mais próximos do libertarianismo do que imaginam? Talvez a diferença seja muito maior do que parece. Essa pauta foi sugerida por nossos inscritos do Instagram. Se você também tem sugestões, deixe nos comentários ou mesmo no Instagram. E se gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Imagine um jovem que se diz ser de direita, ele acredita que impostos são altos demais, defende o livre mercado, critica o excesso de regulamentações e acha que os políticos atrapalham mais do que ajudam. Valoriza a responsabilidade individual. Até aqui quase tudo certo, né? Todo mundo diria, esse cara é claramente de direita. Mas surge uma pergunta. Essas ideias pertencem exclusivamente à direita? Ou elas podem estar mais alinhadas ao libertarianismo? Nos últimos anos, muitos jovens passaram a questionar o tamanho do Estado, perceberam a carga tributária crescente, a burocracia, corrupção, privilégios políticos e, naturalmente, encontraram na direita várias críticas ao intervencionismo estatal. Isso faz sentido. A direita costuma defender menos impostos, mais liberdade econômica, responsabilidade individual. Por isso, jovens se identificam rapidamente com esse campo político. Mas existe uma questão muito importante. Nem toda crítica ao Estado leva necessariamente à direita tradicional. Quando você conversa com muitos jovens que se dizem de direita, aparecem algumas ideias recorrentes. Liberdade econômica, livre mercado, menos impostos, menos burocracia, autonomia individual, limitação do poder público. E aqui surge algo interessante, hein? Esses princípios também estão no coração do libertarianismo. Na verdade, em muitos casos, eles aparecem de forma ainda mais consistente dentro da filosofia libertária, ou seja, alguns jovens acreditam estar defendendo apenas ideias de direita, quando na verdade estão defendendo princípios libertários. A principal diferença costuma surgir quando falamos sobre poder. Boa parte da direita aceita um Estado menor. O libertarianismo faz uma pergunta diferente. Por que o Estado deve ter esse poder em primeiro lugar? Enquanto alguns setores da direita defendem controle migratório, proibições, vigilância e regulamentações morais, o libertário tende a questionar todas essas intervenções. Para o libertário, a regra é simples. Se uma ação não agride ninguém, ela não deveria ser proibida. E é justamente neste ponto que muitos jovens começam a perceber que suas ideias talvez não sejam apenas de direita. Muitos jovens dizem que querem menos Estado, mas ao mesmo tempo defendem que o governo tenha poder para controlar comportamentos específicos. Querem liberdade econômica, mas aceitam restrições em outras áreas da vida. Criticam interferência estatal, mas apoiam certas intervenções quando concordam com seus objetivos. O libertarianismo faz uma pergunta desconfortável. A liberdade vale apenas para quem pensa como você? Ou vale para todos? Inclusive para quem faz escolhas que você desaprova? Muitos libertários começaram sua jornada política na direita. Eles compartilhavam várias preocupações: excesso de impostos, crescimento do Estado, corrupção, perda de liberdades. Mas com o tempo passaram a aplicar o mesmo princípio de liberdade de forma mais ampla.
começaram a questionar não apenas programas estatais, mas qualquer forma de coerção política. Perceberam que o problema não era apenas o tamanho do Estado, era o próprio poder concentrado. Talvez a questão não seja você é de direita ou você é de esquerda. Talvez a pergunta mais importante a ser feita seja: você acredita que indivíduos devem ser livres para viver suas vidas, mesmo quando fazem escolhas que você não faria? Você acredita que a força deve ser usada apenas para impedir agressões? Ou acha que ela também deve ser usada para impor valores? Dependendo da resposta, você pode estar mais próximo do libertarianismo do que você imagina. Muitos jovens entram na política através da direita, assim como outros entram através da esquerda. Mas alguns acabam descobrindo algo diferente. Descobrem uma filosofia que não pergunta quem deve controlar a sociedade, mas sim por que alguém deveria controlá-la. O libertarianismo propõe que a liberdade seja aplicada de maneira consciente, sem privilégios, sem exceções, sem grupos com poderes especiais. Talvez o jovem que se considera de direita esteja apenas dando os primeiros passos rumo ao libertarianismo. E você? Acredita que muitos jovens de direita são, na prática, libertários sem perceber? Ou acha que existe uma diferença muito clara entre as duas visões? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero muito ler cada resposta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Para sugerir pautas, notícias ou curiosidades, acesse o Libertário ANCAP em nosso Instagram.